Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Esportiva. O meu nome é Rafael de Quevedo, estou aqui com meu parceiro Carlos e estamos aqui para falar sobre o empate do Grêmio diante do Goiás, lá no Serrinha, e das derrotas por 2-1 do Internacional contra o Cuiabá e contra o River Plate no meio de semana no jogo de ida pela Libertadores. Tudo isso também contratações do Grêmio, que o Grêmio agora foi atacado e contratou vários jogadores. A gente vai comentar isso daí a respeito também. Tudo isso agora no 17º episódio do que, Carlos? Do que? Do nosso Resenha Isso Esportiva. aí, vem te embora. O Grêmio foi no Serrinha e empatou contra a equipe do Goiás no placar de 1-1. No início do segundo tempo, o Matheus Babi faz o gol que abre o placar para o time do Goiás. E no finzinho, uma das últimas finalizações, o André, ele mesmo, Carlos, André Henrique faz o gol de empate, um bonito gesto técnico de cabeça. Daqui a pouco a gente vai mostrar os gols para vocês, mas o jogo em si foi muito ruim, né? Queda técnica significativa de alguns jogadores, isso a gente vai comentar a respeito agora. O bom é que o Grêmio, né, tem poder de reação, coisa que a equipe do Goiás não tem, porque é bem ruizinho, bem modesto a equipe do Goiás, diferente, né, de outras equipes que estão brigando para não cair. Eu acho que o Goiás é um time bem limitado, ele e o América. E só que dentro de casa tem a sua força, tem o seu ímpeto. Só que o Grêmio tem um poder de reação legal, né? Que a gente deu, né, que foi significativo para que o Grêmio empatasse o jogo. E aí, Carlos, o que tu achou do jogo? Eu achei muito ruim. O empate foi legal, né? Pelo menos um ponto, conseguiu ali se estabelecer também no G4. Aí Palmeiras e Flamengo também passaram o Grêmio, né? Mas o jogo em si foi muito feio, né? O jogo realmente foi muito abaixo aí. Eu acho que passa muito pelas atuações do Ronald, que foi muito mal, e do Natan, que também não jogou nada. Né? Tanto é que os dois foram sacados no intervalo. Então, mostra aí que o Grêmio realmente precisava contratar gente. Talvez não para ser titular, né, mas para disputar a posição ali com o Cristaldo, com o próprio Carbajo, que não jogou também, que os dois fizeram realmente muita falta. Então, tu tira o Carbajo e coloca o Ronald, tu tira principalmente o Cristaldo e coloca o Natan, o time perde muito, né, na parte de criação, né, de marcação no meio de campo também, porque o Carbajo também ajuda na marcação. Então, realmente, eu acho que o Grêmio precisava contratar, né? Trouxe de volta aí o Luan, trouxe o Iturbe, que pode jogar mais pelos lados, assim como o Besossi, que foi bem no jogo treino, marcou 2 gols na quarta-feira. Trouxe o João Pedro, que a gente não sabe muito bem se ele vai atuar mais de centroavante ou aberto também pelo lado, porque ele jogava lá no esquema com 2 atacantes, então ele fazia ali mais o segundo atacante, no caso, né? Ele falou na entrevista que pode jogar, né, tanto de centroavante como aberto, então a gente não sabe aí aonde realmente o Renato vai utilizar ele, mas a gente espera que ele, né, consiga aí se dar bem com a camisa do Grêmio. Então, um jogo realmente muito fraco do time do Grêmio, perdido em campo. O Zinho entrou no segundo tempo e foi substituído, para te ver, né, o nível de atuação do Grêmio. Então, é ele realmente que dá lugar para a entrada do André, que faz o gol de empate no final do jogo. Realmente, nos acréscimos, o Grêmio conseguiu arrancar um empate contra o Goiás. Se perdesse, ela ia ser um resultado péssimo para o time do Grêmio. Achou aí um gol no apagar das luzes contra o Goiás, que também, assim, no primeiro tempo só se defendeu, né? Marcou ali no meio de campo, não deixou o time do Grêmio criar muitas chances, mas também não criou. Então foi um jogo bem chato de se assistir, na verdade. O Grêmio deveu muito, né? Tá devendo, na verdade, uma boa atuação faz tempo. Nem me lembro quando foi o último jogo convincente do time do Grêmio. Talvez, assim, olha, tentando puxar a memória, foi o primeiro tempo contra o Botafogo na Arena. Fora isso, cara, depois dessa atuação aí, não teve mais nenhum jogo assim que chamasse atenção. E esse jogo que o Grêmio jogou bem, inclusive, ele também acabou perdendo, porque, mais uma vez, não soube aproveitar as chances que teve.
Então, o Grêmio aí está, né, devendo uma boa atuação. Tem uma chance de ouro amanhã contra o Vasco, que está em último colocado no campeonato. Não ganha de ninguém. Então, acho que, né, o Grêmio tem tudo para se reabilitar aí. Ainda vamos ver se o Cristaldo vai ter condições de jogo. Eu acredito que não, mas o Carbajo volta para esse jogo. Então, já dá aí um alento para o time do Grêmio de, pelo menos, ter um pouco mais de criatividade ali no setor do meio de campo. E o Natan, eu acredito que não deva começar esse jogo aí, porque realmente ele foi muito em campo, errando passe de 2 metros para os companheiros. Então, eu acho que para esse jogo aí o Natan deve ficar no banco. E dando meu parecer do jogo também, cara, o jogo foi muito ruim, cara. Talvez uma das piores atuações do Grêmio no ano, tá? Se bem que teve atuações muito ruins, mas nem as derrotas contra Flamengo e Botafogo foram tão ruins quanto essa atuação. Essa atuação foi realmente preocupante. E me lembra muito da entrevista coletiva do Renato falando sobre a corda esticada. O que é muito normal nos times do Campeonato Brasileiro, isso daí já há muito tempo. E está se tornando cada vez mais nítido quando times como, por exemplo, Palmeiras até pouco tempo, Flamengo desde 2018 e 2019, tendo elencos aí, 3 elencos, né? E esses 3 elencos podendo estar aí figurando as principais posições do Campeonato Brasileiro, os outros times também sempre vieram jogando com a corda esticada, né? E o Grêmio não é muito diferente, porque o Grêmio tem um bom elenco, eu acho que tem um bom elenco, mas só que tem um bom 11 no caso, né? Tem boas peças de titularidade, acabam caindo muito as peças do banco, né? De qualidade. Entrou umzinho e apagou o time, né? O Cuiabano não rendeu o que estava rendendo antes, né? E a gente pedia aqui, pô, quando é que o Cuiabano vai entrar? Quando o Cuiabano vai entrar? Ele teve a oportunidade e não jogou bem. O Bitelo, mais uma vez, cara, muito mal no jogo. O Bitelo, não sei o que aconteceu. Aí, né, o Renato falou, o Bitelo tirou o Siso. Beleza, mas Siso são 3 dias de atestado, cara. O Bitelo não joga bem já faz um mês e pouco. Entendeu? Alguma coisa tá acontecendo com ele, aí pode ser as propostas, né, que ele recebeu e talvez não deu certo, e propostas de repente boas, né, pro Mônaco, onde tá o Wanderson, ex-Grêmio, né, e também do Arsenal. Então, tipo, de repente balançou. Recebeu a proposta da Rússia também, parece. Uma proposta da Rússia. Ele não Então, quis ir. tipo, mas são propostas, né? Tá chegando. Então provavelmente está balançando um pouco a cabeça dele. O que acontece? O Grêmio, jogando com essa corda esticada, como a gente está comentando agora, precisa dos jogadores. Né? E ainda mais o Bitelo, que eu já falei várias vezes e agora eu estou começando a repensar um pouco, que o Bitelo, para mim, ele é a revelação do Campeonato Brasileiro. Só que agora ele não está jogando mais, cara. Não está jogando mais desde o jogo de ida contra o Bahia, né, que a gente está vendo essa queda técnica brusca do time do Grêmio desde o jogo de ida, né, lá na Fonte Nova. O Grêmio não está apresentando mais um bom futebol, só vem apresentando lapsos, mas um bom futebol nos 90 minutos não está mais sendo apresentado. E o jogo contra o Goiás acendeu um sinal de alerta muito grande, cara, muito grande, porque era um time perdido, um time que não sabe jogar quando está bem marcado. A gente estava conversando a respeito. O Goiás estava muito bem armado com 2 linhas de 4 e elas se conversavam muito bem em campo, né? Elas andavam alinhadas sempre. O Soares não saiu de um quadrado, entre os 2 volantes e os 2 zagueiros. O Soares no meio e o pessoal andando, né, certinho, acompanhando as linhas, e o Soares, muito bem marcado. Aí o que aconteceu? Entrou o Ferreira para quebrar essa linha, né? Porque a partir do momento que o time joga em bloco baixo, precisam de jogadores que quebrem essa linha. O Ferreira entrando para quebrar essa linha, o Soares começou a jogar, claro, porque a primeira linha já estava sendo vencida, só sobrava os 4 de trás, certo? E aí o Ferreira no X1 é um jogador muito competente, ele erra muito pouco, né? Ou pelo menos ele consegue abrir para poder passar para o lateral ou poder chegar a bola no meio. Mas quando o Ferreira entra, melhora um pouco a equipe, né? E com isso acaba vindo jogadores importantes como o Soares, que não estava jogando no primeiro tempo. No primeiro tempo acho que ele tocou 2 vezes a bola, 3, se muito, entendeu? Então
acendeu um sinal de alerta gigante, Carlos. De repente, com as contratações que o Grêmio contratou agora, provavelmente melhore um pouquinho, suba um pouquinho a régua. Mas esse jogo contra o Goiás foi muito feio, cara. E uma coisa que vai ao encontro aí da fase do Bitelo é a seca de gols do Soares, né? Já faz 40 dias que ele não marca nenhum gol. Então, realmente, o Grêmio tem que estar ligado. Não pode deixar o nível cair tanto assim. O Soares não pode ficar tanto tempo sem fazer gol. E a gente vê durante o jogo que ele cobra todo mundo, que ele está sempre gritando, sempre gesticulando com os braços. Eu não sei até que ponto isso também é benéfico para o time. Porque, pô, imagina tu tá jogando com um cara, tu sabe que ele é uma referência, mas que toda jogada que tu faz, ele quer que tu toque a bola para ele. Se tu faz uma jogada errada, ele vai te cobrar. Se tu não tocar a bola para ele, ele vai te xingar. Então, assim, isso também acho que acaba um pouco deixando os outros jogadores um pouco, né, nervosos, enfim, porque tu sabe que tu não pode errar, porque senão o cara vai ficar te cobrando o jogo inteiro, sabe? E eu acho que, assim, até o Bruno falou numa entrevista que eles entendiam que o Soares estava ficando muito desassistido, que estava faltando companheiros ali na frente que conseguissem, né, servir ele com mais qualidade. E muito também das contratações foi em cima dessa declaração que ele deu. Porque, vamos lá, o Bessossi, atacante, o Iturbe, atacante, o João Pedro, atacante, e o Luan, meio campo. Então, assim, a maioria das contratações do Grêmio foi do meio para frente, que é claro, onde o Renato também falou que faltava jogadores que jogassem pelos lados, né, que ele gostava de jogar com esquema, né, com os dois pontas abertos, que ele não gostava do esquema com o zagueiro, mas que ele entendia que nesse momento era o melhor que o Grêmio podia fazer, né, fortalecia ali a defesa e deixar os laterais mais soltos e os jogadores de meio ali com mais liberdade, né, para flutuar entre o meio de campo e o ataque. Então, mas ele já falou, cara, eu estou usando esse esquema agora porque é necessário, mas eu gosto de jogar com os dois extremas, né, partindo para cima dos adversários. O Vila Sante, né, já mostrou aí esse ano que ele pode também chegar bem na frente. O PP deve estar voltando em breve também. Eu acredito que essa deve ser a dupla titular do time do Grêmio. Mas o Soares, né, pelo entendimento do Grêmio, estava ficando, né, muito solitário lá na frente. Não estava recebendo tantas chances igual ele vinha recebendo, né, há poucos jogos atrás aí, contra o próprio Flamengo, que o Grêmio perdeu, contra o Botafogo também, ele perdeu, né, um gol claro dentro da pequena área, que eu não acho que é o João Pedro que faz jogada para lateral e rola para o meio e ele chuta para fora. Mas o Grêmio, assim, né, daqui a pouco ele tem duas, da terceira chance ele vai marcar, né, pela qualidade que ele tem. A gente sabe que ele pode resolver vários jogos, mas ele precisa também que a bola chegue lá para ele ter essa chance de finalizar. Então, eu acho que essas contratações também vão muito ao encontro disso, né, de o Grêmio entender que ele está faltando ali uns companheiros com mais qualidade, ou que a bola chegue com mais qualidade para ele poder finalizar. E eu acho que essas contratações aí vão muito ao encontro disso, né, de ter realmente mais companheiros ali para ele na frente, que consigam servir ele melhor, porque, cara, né, o jogo do Grêmio ele tem que ser voltado em cima do Soares. A gente tem que cruzar a bola onde ele está, a gente tem que passar a bola para ele quando ele estiver melhor posicionado, né? Então, assim, eu acho que o Grêmio foi bem no mercado. O João Pedro, pelo que se fala, é um bom jogador. O Bessossi é uma aposta, né? A gente não sabe se vai dar certo ou não. O Iturbe também surgiu muito bem na carreira, mas hoje a gente não sabe direito como que ele está fisicamente, tecnicamente. Isso só o tempo vai nos dizer. E o Luan também, cara, vem aí ganhando, né, um salário baixíssimo. Realmente pode ser uma reabilitação para ele da carreira mesmo. Então vamos ver como que vai ser. Eu acho que o João Pedro deve disputar a vaga titular ali na frente, principalmente se o Grêmio mudar de esquema, né? Daqui a pouco ele vai ser ali uma alternativa para o Soares, enfim. O Renato pode também mexer e colocar os dois juntos no ataque, né? Vamos ver como que vai ser esse novo, né, time do Grêmio com as contratações, mas eu acho que o principal, né, daí já entrando aí no tema de contratações do Grêmio, é que o banco vai ficar melhor, né? Jogadores como o Zinho, né, com o Gustavinho, eles não vão mais ficar no banco do Grêmio. Pô, vamos lá. Agora, quantos pontos o Grêmio tem para jogar no time, né? Tem o próprio Ferreira, primeiro falando do lado esquerdo, tem o Ferreira, tem o Bessossi que veio, o Zinho joga preferencialmente por aquele lado ali, e o Cuiabano também já jogou várias vezes ali, mais jogando na frente no esquema do Renato, e ele foi bem jogando na frente.
eu acho que mais ainda do que de lateral, porque a vocação dele maior realmente é o apoio, assim como o Reinaldo. Ele na defesa deixa um pouco a desejar. Então são 4 jogadores que podem jogar por aquele lado ali, né, aberto também. Tem o próprio Iturbe, que veio também para ser uma peça de reposição. Tem o Galdino, que eu acho que é um jogador interessante, que ele entrando no segundo tempo, ele dá um gás novo para o time. E o próprio Jonathan Robert, que está voltando também, que participou do jogo treino quarta-feira. Então, assim, o Grêmio tem 4 jogadores para jogar pelos lados. O Renato não pode mais usar a desculpa que não tem peça, porque ele já tinha antes das contratações, inclusive. Agora ele só aumentou mais ainda, no caso. Então, assim, o Grêmio vai ter um time, né? Talvez nenhum desses jogadores chegue para ser titular. Talvez o Rodrigo ali na zaga possa brigar, né, ali com o Bruno Vini. Eu acho que daí essa vaga aí ele realmente pode, né, ganhar, ele pode chegar a ser titular. Eu acho que o Kaique não deve já chegar com status titular, porque o Grando, né, querendo ou não, vem fazendo partidas até interessantes ultimamente. O negócio dele, o problema dele, para mim, é realmente a saída do gol, né? Ele é muito inseguro para sair do gol. Então eu acho que o Grêmio fez contratações pontuais, eu acho que mais para o banco de reservas do que para o time titular, né, propriamente dito. Mas, né, jogadores que não vinham, né, tão bem. Pô, o Natan daqui a pouco vai sobrar até do banco de reserva, o Gustavinho, né, o Zinho. O André vai ficar, eu acho, porque também talvez ele precisa também ganhar mais minutos, principalmente depois do gol que ele fez contra o Goiás. Dessas contratações aí, talvez o Bruno Vini, né, vai disputar a vaga ali com o Rodrigo Eli, porque do trio de defesa ali, para mim, ele é né, o menos qualificado, no caso. E o Rodrigo Eli, pela entrevista que ele deu também, parece que ele está numa fase boa, né? Ele voltou realmente pro game porque ele é gaúcho, ele é daqui, enfim. Ele comentou que não sabia quando é que ia ter uma chance, né, de novo começa na carreira. Ele se mostrou até bem, né? Acho que ele já ganhou a torcida com aquela primeira entrevista dele ali. E ele, dos jogadores que veio para mim, talvez seja o jogador que seja que tenha chego com mais status de titular, né? Até mais do que o João Pedro, eu acho. Mas assim, é tudo questão de tempo, a gente vai ver aí, né, como que o Renato vai armar esse time, se ele vai continuar utilizando os 3 zagueiros, se ele vai colocar 2 e vai colocar mais um jogador na frente. Eu acredito que não para esse jogo de amanhã, nem para o jogo da Copa do Brasil, mas depois disso, eu acho que aos poucos ele vai começar a utilizar 2 zagueiros de novo, né? Vai ser o Kahneman e mais alguém, se for realmente ele voltar para o esquema com 2 zagueiros, porque daí tem o Jeromel voltando, né? A tendência é que ele fica até entre os relacionados para o jogo de amanhã, porque ele jogou, né? Ele fez ali o jogo treino, jogou o tempo inteiro, foi bem, né? Eu consegui assistir esse jogo aí. E o Rodrigo ali, eu acho que vai ser ali a peça de reposição junto com o Bruno Alves. Então o Grêmio qualifica bastante, né, ali o sistema defensivo com o Rodrigo Eli e com o Kaique, né, que deve ser o reserva imediato do Gabriel Grano. O Breno, né, não sei se já saiu, mas está em negociação para sair do Grêmio. O Adriel foi emprestado para o Bahia. Então, né, deve ficar aí esses 2 goleiros como titular e reserva. Tem tudo para dar certo essas contratações, obviamente com o Iturbe que já vinha, né, que já veio já umas 2, 3 semanas atrás, já foi anunciado, já entrou também, né, no jogo contra o Botafogo, entrou no finzinho do jogo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, boa, isso aí, contra o Atlético Mineiro. Ele entrou, jogou um pouquinho ali, enfim, mas só que a gente precisa ver mais dele, precisa ver mais minutagem dele, né, meu? Que a gente não viu nada dele. Então o Grêmio anuncia um pacotão, foi, né, em atacado nos últimos dias. Eu tava até comentando com um parceiro meu, falando que nos últimos dias de mercado sempre tem umas loucuras, né? Os times pegam, começam a lançar jogador, começam a contratar, enfim. Mas eu acho que foram contratações pontuais. Eu acho que não teve nenhuma loucura não, Carlos. Precisava de um zagueiro, foi lá e buscou. Um zagueiro pontual. Tava precisando de um centroavante, foi lá e buscou. Tava precisando de pontas, que o Renato, né? Meu Deus, preciso de ponta. Então toma ponta. 3 pontas, né? Sim. E veio um goleiro, porque daí o Breno, né, tá indo lá pra Itália, conseguiu, né, a nacionalidade, a dupla nacionalidade dele lá, sei lá. E tá indo pro Bari da Itália. E o Adriel, que acabou indo pro Bahia, né, já anunciado. Então o Grêmio, que só tinha
o Grando e o da base. Felipe Scheib, Isso aí, Felipe, né? isso, Deu uma travadinha agora. Felipe Scheibik. isso. Então, só tinha esses dois, obviamente, né? A gente tá falando de uma queda de qualidade, querendo ou não, né? Porque de repente, né, o Felipe, né, por ter pouca minutagem, por vir da base, enfim, então, né, ele deve ser um pouco melhor moldado. Então, provavelmente, né, saindo o Grande e entrando ele, ia cair significativamente a técnica. E vindo o Kaique, provavelmente equilibram as coisas, né? Equilibram as coisas e também a vontade do jogador favorece. Então essas são as contratações do Grêmio e esperamos que dê certo, né, Carlos? Então, eu acho que assim, a dupla Grenal, não só o Grêmio, acho que os dois contrataram muito bem na janela, vão ficar com elencos muito mais reforçados, principalmente. E assim, cara, quem se destacar, né, pode receber chance. Eu acho que o Grêmio em breve vai mudar o esquema tático pro 4-2-3-1 de novo. Aí esse monte de atacante que veio vão receber mais chance ainda, né? A gente tem que ver só como que vai funcionar ali a questão da zaga, se vai jogar o Kahneman e vai conseguir jogar com o Jeromel ou não. Mas o Rodrigo também, pelo cartaz que ele vem da Europa, aí, parece que ele realmente é um bom zagueiro. Então, acho que o Grêmio se reforçou muito bem para a sequência do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que quem não tem elenco não vai ser campeão brasileiro, principalmente né, no nível de exigência que tem o Campeonato Brasileiro aqui no Brasil. Beleza, agora então a gente tira o manto tricolor e coloca o manto colorado, porque agora vamos falar do Internacional. E o Internacional acabou perdendo os dois jogos, né, Carlos? No sábado, o Internacional acabou perdendo de virada para o Cuiabá pelo placar de 2-1. O Internacional com muito passe, com 800 passes, 90% de posse de bola e 90% de eficácia nos passes. Chega num ponto 35 do primeiro tempo com 80% de posse de bola, o Cuiabá não via a cor da bola, e aí no segundo tempo tem uma queda brusca, né, diminuindo muito o giro, e o Cuiabá foi efetivo. Cuiabá, nas duas oportunidades que teve para fazer o gol, fizeram. Né, o Cuiabá que acabou até mesmo chutando mais a gol que o Internacional teve, sei lá, 20 e poucas finalizações, mas muito pouco a gol. O Inter teve muito chute bloqueado, muito chute, né, para cima, para os lados, enfim, mas o Inter no primeiro tempo foi muito bem, uma atuação brilhante, mas só que o Internacional tem um sério problema, Carlos, que é na finalização. O Inter não finaliza, o Inter passa, 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 e me lembrou muito o time do Cacique Medina. Passa, 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 toca, toca, toca. Quando chega lá na frente, tem medo de chutar, tem medo do gol, tem medo do goleiro, passa pro lado e assim vai. Aí troca 1.500 passes e não chuta uma vez a gol. Entendeu? Então é muito difícil, né? É muito difícil a gente, né, precisar da vitória e não vir porque o time não chuta. E tem jogadores muito bons para chutar. Tem o Bustos que marcou um golaço. Tem o Depena que chuta muito bem. Tem o Alan Patrick que acertou uma bola no meio da rua, acertou, né, no travessão. O goleiro não viu a cor da bola naquela bola lá que ele chutou e acabou indo na trave. Então, assim, tem Maurício, tem Wanderson também, que por mais que ele finaliza muito pouco, mas ele chuta muito bem. Tem o próprio Ener Valencia, que chuta também de fora da área, mas só que o time, ele chega e quando chega não sabe o que fazer, totalmente perdido. Então, muito também a assinatura do Kudê nas duas derrotas, né, ao meu ver, porque a partir do momento que o mercado é expulso, né, coloca-se o Taualara e o René acaba voltando para ser zagueiro. Só que o René não vem jogando muito bem. A gente vai falar depois sobre o jogo do River Plate, que o René foi um dos piores em campo, tá? Então, assim, o René não tá jogando muito bem defensivamente, aí entra o Taualara completamente perdido, mas assim, ó, saiu o mercado expulso, entrou o Taualara, o Internacional ficou com 9, porque o Inter jogou muito mal quando aquele setor esquerdo não existiu, tanto que o gol partiu de lá, né? Uma arrancada na diagonal, aí o Wanderson, olha só, o Daverson entra e acaba fazendo o gol. Então, assim,
O Internacional jogou bem no primeiro tempo, até tentou jogar bem no segundo, teve algumas chances, esses 2 chutes na trave acabaram sendo no segundo tempo, mas só que o Internacional não foi efetivo, o Cuiabá foi e venceu o jogo, Carlos. Mais uma vez o Inter faz um bom primeiro tempo, né, e acaba no segundo tempo deixando muito a desejar, assim como foi contra o River, né, mas principalmente nesse jogo, o primeiro tempo do Inter contra o Cuiabá, o Inter poderia estar ganhando de uns 3-0 assim, ó, tranquilamente. Mas eu acho que até o que a gente comentou, né, em off aqui, esse novo esquema tático do Kudê, ele coloca o Alan Patrick muito mais próximo do Valência, então ele já recebe a bola muito mais próximo do gol, e o problema está antes, no caso, na criação das jogadas, porque o Alan Patrick não vem mais do meio de campo para o ataque, ele já está muito mais posicionado no ataque, então os volantes que tem que fazer essa bola chegar com qualidade na frente. E é aí que está o grande problema do Inter, porque o Arangues, por a maior qualidade que ele tenha, ele não consegue fazer, não está conseguindo ainda fazer muito essa transição, né, dos volantes para o ataque. O Wanderson, para mim, é um jogador que já está fazendo hora extra no time titular do Inter, porque ele é um jogador que não faz gol, não ajuda na criação, né, tá muito mais ali como auxiliar de lateral do que como atacante. Então, eu acho que ele está com os dias contados aí no time do Inter. O Pedro Henrique deve, né, assim que tiver um ritmo de jogo melhor, ingressar no time titular do Inter. Depena também está num ano assim péssimo, né? Não sei o que aconteceu com esse jogador para ele cair tanto o rendimento dele. Não parece o mesmo do ano passado. Que eu acho que também deve perder posição para o Maurício, assim que o Maurício, né, retomar aí a boa forma física. E eu acho que esse jogo do final de semana também vai trazer, né, essa minutagem que o Cudê pediu tanto para o Pedro Henrique como para o Maurício. E de repente, né, dependendo do jogo que eles fizerem no final de semana, né, hoje, no caso, hoje de tarde, que eu acho que eles podem sim, né, pelo menos um dos dois ganhar a vaga para o jogo de terça-feira, que é o jogo do ano para o Inter, né, aí 100% decisivo. O Inter tem que, né, vencer esse jogo e se passar de fase, porque senão o ano do Inter está praticamente acabado, né? Vai brigar ali no Brasileiro para ficar, né, daqui a pouco numa pré-Libertadores, que vai ser muito difícil, porque o Inter já está numa situação bem incômoda na tabela, então não pode desprezar esse jogo do final de semana contra o Corinthians, né? É um adversário que está ali não tão longe agora da tabela, né, dele, então se perde esse jogo, cara, fica bem complicado para o Inter, porque já perdeu para o Cuiabá, então a tendência era ele se reabilitar nesse jogo contra o Corinthians. E como vai com um time misto e o Corinthians precisa também, né, a todo custo, né, reagir na tabela, o Corinthians vai vir com um time completo, porque ele, ao contrário do Inter, eles estão poupando na Sul-Americana para focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Eles entendem que é as principais competições para eles. Então o Corinthians vai vir com tudo, né, hoje de tarde aqui para o Beira-Rio. O Inter vai colocar um time mais alternativo e eu concordo, porque o jogo de terça é decisivo para a temporada do Inter. Então eu concordo com essa preservação aí do Cudê só por causa disso. Porque se fosse um jogo com menos importância, com certeza ele tinha que colocar a força máxima também, porque o Inter já está numa condição de tabela ali que ele tem que estar com o sinal de alerta ligado. Mas voltando, né, a falar do jogo, né, o Inter faz um ótimo primeiro tempo, né, poderia estar ganhando por mais, mas não cria chances claras de gol, né? O Valência não foi tão bem de novo. O Alan Patrick eu acho que está conseguindo ali aos poucos, né, se adaptar a essa nova função que o Kudê, né, quer que ele faça. Então, né, e a única chance de gol que o Cuiabá teve foi aquela bola levantada na área, que nem é uma chance tão clara assim, que o Ranieri consegue fazer o gol de empate. Então, assim, o Inter amassou o Cuiabá no primeiro tempo e acaba sofrendo esse gol no final. É um banho de água fria. Aí vai para o segundo tempo, né? Com certeza a questão física começa a pesar, né? E está pesando para o time do Inter, porque nos dois jogos ele sai vencendo e depois toma a virada. E daí, depois da expulsão do mercado, aí, né, o Cuiabá entendeu que ele poderia vencer o jogo, né? E daí, num contra-ataque ali, uma jogada, o Davidson sai cara a cara com o goleiro, né? Faz o 2-1 e acaba vencendo o time do Inter aqui. Resultado muito ruim, né? Embora a gente tenha comentado até no último episódio que o Inter tinha que abrir o olho para o Cuiabá, porque eles estavam numa fase boa, venceram o São Paulo, venceram o Fortaleza fora. Então, assim, né, não é mais surpresa o Cuiabá estar jogando bem.
né? Não foi, meu Deus, foi o primeiro jogo que eles fizeram bom justo contra o Inter. Não, eles já vêm numa fase boa, eles estão a 5 jogos sem perder no campeonato, agora vão jogar contra o Flamengo, e eu acho que assim, cara, vai ser difícil do Flamengo ganhar deles em casa, vai ser um jogo bom de assistir, eu acho também, que é amanhã, acho que 8 horas, se não me engano, não tem mais nenhum jogo nesse horário, então quem quiser, né, assistir esse jogo aí, eu acredito que vai ser um bom jogo de se assistir. E, né, já entrando aí um pouco no jogo contra o River, cara, não fugiu muito. Primeiro tempo impecável do Inter, bem na marcação, conseguindo anular ali como podia as investidas do River Plate. E daí, no fim do primeiro tempo também, aí o Inter acha um gol, né, de bola parada, que a gente sabe que é a fragilidade do time do River, principalmente pela estatura do time do River Plate, né? Foi muito comentado isso, que talvez aí os pontos fracos deles fossem a bola aérea, porque ele tem jogadores de estatura mais baixa, e o Inter soube, né, aproveitar essa fraqueza do River, fez 1-0 no primeiro tempo, e daí no segundo tempo, né, já era esperado que o River ia vir com tudo para cima, né, o técnico coloca o Solari entra e acaba fazendo 2 gols, né, o primeiro numa bola que passa ali pelo lado do René, ele tenta dar um carrinho, mas não alcança a bola, e o Mercado também na velocidade fica para trás, então aí o River tinha empatado o jogo, e daí depois no lance também, que o René falha ali no gesto técnico, né, e acaba que o Solari também sai cara a cara ali com o Rocher, e fez uma boa partida, né, vale ressaltar que se não fosse ele, o Inter teria perdido por mais, aí sim ia ficar muito mais difícil de reverter, né, no jogo aqui de volta na terça-feira. Então o 2-1 ainda é um resultado, né, reversível para o time do Inter. O Beira-Rio vai estar lotado terça-feira, já esgotou todos os ingressos, não tem mais ingresso para vender. Então, assim, cara, o 2-1 é um resultado que foi ruim para o Inter, mas poderia ser muito pior. O Inter volta vivo e com totais chances de reverter esse 2-1 lá do Monumental. E também comentando sobre os jogadores em si, né? A gente está aí falando de uma queda técnica, principalmente no segundo tempo, porque o Inter não vinha com fôlego para aguentar os 90 minutos. Aí o Mano Menezes falou, né, depois que era problema sim de preparação física. Recontrata o preparador físico, ele que era do Inter, acabou indo para o Corinthians e retornou ao Inter, né, para fazer aí um trabalho de preparação física, e realmente o Internacional melhorou, só que acende esse ponto de interrogação, esse sinal de alerta, né, Carlos? Porque o Internacional de novo nos últimos 45 minutos não entra em campo, né? Assim como foi com o Cuiabá, principalmente com o River Plate, não entrou em campo. O River Plate no segundo tempo, cara, eu arrisco a dizer que treinou em campo. Porque o Internacional não jogou absolutamente nada, Carlos. Não tocou na bola, errou muito passe, não chutou a gol, entendeu? Foi um jogo muito difícil de assistir, foi realmente tenso o segundo tempo de Inter e River. Porque o Internacional se apaga no segundo tempo. E talvez seja essa, né, lá intensidade de Eduardo Cudê, que talvez possa estar aí, de certa forma, desentrosando a equipe e também conseguindo alinhar, né, as perspectivas e tal. Tanto que ele comenta que ele está colocando os jogadores que entendem mais o estilo de jogo dele, né? Mas só que aí eu quero entrar num ponto contigo e daí dar a minha opinião e saber de ti. O Internacional tá errando muito passe, tá? E tá errando muito passe com os jogadores Depena, René e Wanderson, tá? Esses jogadores são um dos mais que o Internacional tem turnover, sabe? Que é, por exemplo, quando o jogador perde a bola. No basquete tem o turnover, né? Quando tu dá a bola ao adversário, né? Então acaba contabilizando negativamente para o jogador o número de turnovers. No futebol não é tão visto isso, mas é algo de chamar a atenção, porque o Depena tá tendo muita perda de bola, né? O tal do turnover. Então ele perde a bola ou por interceptação, ou por bloqueio, ou por passe errado, principalmente passe errado. Enervalência, muito também, errando muito passe, é um dos jogadores que mais erram passe. Eu tava olhando no SofaScore as estatísticas ali de jogador por jogador. Então,
Mas só de pena, René e Wanderson decaíram muito de produtividade e isso também contabiliza negativamente nesse número que eu estava falando agora. O Internacional errando muito passe não está tendo muita posse de bola. E a partir do momento que tu entrega a bola de graça ao adversário numa qualidade que tu sabe que o River Plate tem, que o River Plate ainda é um dos melhores times da América, pode não ser o melhor River, né? Mas ainda é um dos melhores times da América, com certeza briga pelo título, e ainda mais conhecendo, né, o poder que é o River Plate dentro de casa principalmente. E dar a bola... Só um parênteses, Oi. No jogo lá tinha mais de 80 mil pessoas no estádio, e eu acho que ontem eles divulgaram o número de sócios do clube. Tu chegou a ver quanto que é o número de sócios que Não têm? vi. Não. Mais de 300 mil. Meu Deus. Parece que é o segundo maior do mundo. Nossa. Então, assim, que é isso. uma quantidade de torcedor absurda. Os caras cantam realmente o jogo inteiro. Ouvi relatos de colorados que foram nesse jogo. Cara, assim, ó, os caras não param de cantar um segundo. Os caras Não, cantam o eles jogo fazem um inteiro. caldeirão, né? Eles fazem um caldeirão. Então, assim, sempre foi assim. Imagina 80 mil pessoas cantando o jogo inteiro, cara. A pressão que não deve vir das arquibancadas, né? Não, perfeito, isso daí tem que realmente ser, assim como a gente está falando do jogo do Grêmio contra o Flamengo, que vai ser assim também. Né? O Flamengo tem a sua torcida, tem a sua hegemonia dentro do Maracanã. Então, assim, né? Muitos falam que o Flamengo não tem estádio, mas o Maracanã é a casa dele, meu. Entendeu? E voltando, né, ao próprio River Plate. O River Plate é uma excelente equipe e vai aproveitar os espaços. Tu acha que eles não estudaram o Inter nesse erro de passe, nesse erro de marcação? O primeiro gol que o Solari faz, até o Rocher fez uma excelente partida. Para mim, ele foi o melhor. Porque, né, se não fosse ele, o jogo seria no mínimo 4-5-1. Porque ele defendeu 3 bolas assim, ó, de goleiro grande, tá? Bom goleiro mesmo, que é o Rocher. Só que no primeiro gol, vocês reparem bem, o Rocher ele acaba não indo na bola, ele não acaba espalmando porque ele acha que vai para fora. Ele acaba meio que fechando a mão. E daí a bola acaba entrando porque ela pega uma curva, ele chuta meio, sei lá, de trivela, enfim. E daí a bola faz uma curva e o Rocher achou que a bola ia para fora. Mas antes disso, o René erra muito. Ele dá um carrinho para tentar tirar a bola, porque ele não ia vencer na corrida o Solari. Assim como no segundo gol, ninguém venceu também. Né, que ele passa entre a linha defensiva e o Solari vai livre para o gol, para marcar o segundo. Então, assim, o Internacional é lerdo em sua recomposição defensiva, é lerdo para marcação de jogadores no 1 contra 1, e o Solari é um cara muito eficaz. Eu tava com medo do Beltrán, porque o Beltrán ele me lembra muito em característica do Julián Álvares, né? Que o Julián Álvares hoje ele só é reserva no Manchester City porque tem o Haaland, porque ele é muito bom. E o Beltrán me lembra muito ele, né? Obviamente eu não estou falando em qualidade, o Beltrán pode chegar, mas em característica de jogo. E eu tava com medo desse jogador, mas só que o Solari é muito bom, cara. Ele é muito rápido. E ele entrou pra isso. O Demichelis entrou pra isso. Meu, fura, pode furar. E ele foi lá e fez os 2 gols numa eficácia. O Internacional tem que cuidar muito isso, né, Carlos? Tem que cuidar muito porque o River com certeza vai vir com uma proposta de partir pro contra-ataque, cara. Vai vir. E não é demérito nenhum. Ah, Rafa, tu tá falando que o River Plate vai jogar defensivo. Não, mano, ele vai jogar com regulamento debaixo do braço. E time argentino joga com regulamento debaixo do braço. Não interessa se tu é River Plate ou Boca Juniors. Não interessa, vai jogar com regulamento debaixo do braço. E é mais fácil para tu poder se classificar. Porque hoje quem tá nas quartas de final é o River e não o Inter. Então eles não vão partir a loucura. Quem tem que partir a loucura é o Inter, que com certeza vai trocar os seus 2.040 passes. Mas só que tem que chutar, né? Tem que chutar, tem que finalizar. Mas só que eu queria que tu comentasse a respeito principalmente dessa queda técnica, né, que o Internacional está tendo no segundo tempo, e tu vê que os jogadores não estão conseguindo acompanhar. René muito abaixo, René, né, e a gente estava elogiando muito ele
até mesmo até junho por aí, ele era um dos únicos jogadores regulares no Internacional, regulares positivamente, e não tá jogando nada, né? Ele tá errando muita marcação. O Depena apagadíssimo, não tá rendendo, né? É muito questionável a titularidade dele. E o Wanderson, né, cara? Que eu gosto muito dele, eu repito, eu gosto muito dele, eu acho ele um jogador muito intelectual. Mas só que, cara, assim como eu tava falando do Bitelo antes, não tem como deixar o Wanderson de titular, não. Acho que eu até discordo um pouco de que o René já vinha mal. Eu acho que ele fez um jogo ruim contra o River, né? Eu acho que quem a torcida tem mais questionado de fato é o mercado, porque ele é um jogador que, né, ele é muito lento, claro, pela idade que ele tem, então ele perde um pouco, né, do vigor físico. E naquele lance no primeiro gol, né, do Solari, fica bem claro que eles arrancam quase que do mesmo lugar e o Solari chega 10 metros na frente do mercado. Então eu acho que muito da torcida pede, né, a entrada do Nico Hernandes, né, já para esse jogo da volta. Os nomes aí que foram mais questionados depois desse jogo, eu acho que foi do próprio mercado. O Bustos teve gente também que não gostou da atuação dele e não entende por que ele saiu para que ele entrou para sair, no caso, o Igor Gomes. Então muita gente também quer de volta o Igor Gomes porque entende que ele dá uma boa segurança defensiva para o time. Claro que o Bustos apoia um pouco melhor do que ele, mas quando ele estava, né, jogando titular, ele também fazia esse lado, né, esse corredor direito do time do Inter com qualidade também. Ele estava conseguindo chegar bem na frente. Então eu acho que esse jogador também, né, a torcida pede muito a volta dele. E daí do meio para frente, eu acho que o Pedro Henrique, né, no lugar do Wanderson, que está mal, realmente não está, né, e faz tempo, na verdade, que ele está mal, não é de hoje. Ele é um jogador que perde muitos gols, cria muito pouco na fase ofensiva. E o Depena, né, que eu não entendo como que ele conseguiu decair tanto, né, do ano passado para esse. Eu não sei se é a posição que ele está jogando que é diferente, mas assim, para já o Maurício tem que entrar nesse time do Cudê. Eu acho que as características dele combinam mais ainda do que as do próprio Depena, né? O Maurício ajuda na marcação, tem um poder de criação maior do que o Depena, chuta de fora da área, né? Chega com facilidade na frente. O Depena eu acho que é mais um segundo jogador de meio campo ali, talvez, né, se jogasse com 3 volantes, ele seria um dos volantes que saíssem mais. Então o Maurício eu acho que joga ali também como ponta, né? Pode ajudar, pode ser aquele jogador do lado que ele gosta, né? Fora os dois atacantes, tem 2 jogadores que jogam mais aberto. Eu acho que ele pode ser o que joga aberto, no caso, pela direita. Né? Daí a gente tem que ver se do outro lado vai jogar o Pedro Henrique, ou se o Pedro Henrique vai fazer a função mais da frente e vai jogar o Alan Patrick mais recuado e o Arangues, né? Ou o próprio Bruno Henrique. Então, assim, peças o Cudê tem. Ele só tem que arrumar aí, né, uma formação ideal. É claro que ele chegou já em cima desse jogo, então ele não teve muito tempo para experimentar jogadores. Contra o Cuiabá, ele colocou praticamente o que ele tinha de melhor. E eu acho que para esse jogo, sim, que ele vai fazer alguns testes e ver se alguém se credencia para jogar na terça-feira. Eu acho que se ele mudar o time, vai ser ali em uma posição, 2 no máximo. Ele não deve mexer muito no time, até para não prejudicar o entrosamento que o time já tem, porque bem ou mal, esse time já vem jogando, né, algumas rodadas sem mexer na formação, né? Ele colocou ali o Johnny naquela função de primeiro volante e ele foi um dos que se salvou, eu acho, esse jogo aí contra o River, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogador que não sentiu o jogo, né? Jogou firme ali na posição de primeiro volante. Então, assim, esse jogo de hoje de tarde, eu acho que vai servir aí para o Cudê ver quem é que ele pode utilizar na terça-feira. Se não começar de titular, mas que entre no segundo tempo. Então, vamos ver aí como que vai ser esse jogo, né, do Inter hoje de tarde. Estou bem curioso para saber qual time que ele vai colocar a campo também, porque se falou que ele ia colocar um time todo reserva, depois é claro O que vai ser um time provável misto. Inter, o, Traz prova aí, traz aí. o provável Inter, né? Então a gente tem o é o John no gol já, né? Cara, A então, eu acho princípio que o sim. Rocher deve seguir. Segue? Eu acho que Então sim. seria Rocher, Igor Gomes, Vitão, Nico e o Taualara, tá? Aí Campanharo, Bruno Henrique, Maurício, Pedro Henrique, Luiz Adriano e Luca.
Esse Esse foi o aí é time que eu o. vi ontem, né, no, na televisão. Então, cara, eu não sei se ele vai colocar o time inteiro reserva. Eu acho que se vai jogar só dos times titular quem não tiver, tipo assim, um desgaste físico muito pequeno. Principalmente jogadores mais experientes, mercado, talvez o próprio René, né, o Alan Patrick, né, tem grande chance de ser preservado. O próprio Valência, que foi falado que ele não ia nem jogar contra o Cuiabá e ele acabou jogando. Então deve ter um time realmente aí bem alternativo para esse jogo contra o Corinthians, É, porque mas assim, o meu receio é o Internacional acabar perdendo o jogo, porque o Internacional pode sair de dois exatamente. confrontos diretos em casa, direto de tabela, porque o Internacional hoje está na parte de baixo, e o Corinthians vencendo fica a um ponto de distância do Inter, né? E o Internacional podendo cair cada vez mais. Então, assim, o Internacional, que já é um confronto difícil contra o River Plate, beleza, que não tá tudo perdido, concordo, mas é um confronto difícil em casa, e tem um confronto difícil contra o Corinthians, em casa também, que também é um confronto direto. Então, assim, o Internacional tem duas, entre aspas, finais, hoje e terça. Então, Sim. né, vamos poupar, vamos pensar no jogo de terça, vamos, mas também não vamos esquecer esse jogo de hoje, porque é contra o Corinthians, é em casa, já é um fator aí de clássico, né? Então o Internacional não pode perder pro Corinthians em casa muito por isso, e também lidando com a tabela, porque o Internacional uh, perdendo pro Corinthians, tchau tchau G4, tchau tchau G6. Sim. Então tem que cuidar muito isso, entendeu? Mas é que nem a gente estava até comentando, né, fora da gravação aqui. O Bruno Henrique, pô, hoje ele é reserva, mas a gente pensa, né, e espera que logo, logo ele seja titular. O Maurício só é reserva hoje porque ele está voltando de lesão e principalmente porque o Depena está muito mal e a torcida quer que ele volte a jogar o quanto antes para ele voltar a ser titular do time do Inter. O Wanderson, mesma coisa. Eu acho que com o tempo e o Pedro Henrique também voltando agora, ele também deve perder a posição no time do Inter. Então, aos poucos, né, esses jogadores que vão jogar, né, hoje de tarde, eu acho que eles devem ir ganhando a condição de titular. Né? O Luiz Adriano também, até a estreia do Valência, ele era o titular do time do Inter. E ele é uma boa opção no banco. Pô, quantos times no Brasil tem o Luiz Adriano como reserva aí no banco de reservas? Né? São poucos times. Ah, ele tá em uma fase? Ok, mas tu sabe que se ele tiver duas oportunidades, uma ele vai fazer. Ele é um jogador de finalização, é um jogador matador. Então, né, o Inter, esse time que vai jogar contra o Corinthians, também mostra que o Inter tá com um elenco mais forte. Pô, hoje esse aí seria o time reserva. Imagina ter de reserva o Maurício, o Pedro Henrique, o Henrique e o Luiz Adriano. Pô, são reservas de luxo. Não, meu, e outra, né? Imagina, se a gente pegar 2 meses atrás, o elenco do Internacional era Estevão, Lucas Ramos, Campanharo, Baralhas, entendeu? Alemão, beleza que, né, que o alemão jogava bem, mas só que, tipo, entendeu? Hoje a gente tá olhando pro banco e pensando, não, mas peraí, mas esse time consegue fazer uma frente contra o Corinthians. Bruno Exatamente. Henrique, Maurício, Pedro Henrique, Luiz Adriano, Luca, entendeu? Peraí, né? O Inter consegue ter um pouco mais de poder ofensivo do que há 2 meses atrás, tendo Estevão, Baralhas, Lucas Ramos, enfim, né, meu? Talvez ali a posição que fique mais prejudicada seja a lateral esquerda com o Taualara. Né? Daí a gente pode entrar numa discussão. Pô, o Taualara, sai o René, o Taualara, o time perde muito, realmente. O Taualara é muito bom no apoio, mas ele deixa muito a desejar na marcação. Mas, pô, sai o Bustos entre o Igor Gomes. Cara, tem gente que prefere o Igor Gomes até. O Nico Hernandes também é a mesma coisa. Tem gente que prefere ele do que o mercado hoje. Então, pô, tu tem o Campanharo, né, que não fez boas, não tem me jogando tão bem, mas, cara, quando ele estreou pelo Inter, a gente estava falando, é Campanharo e mais 10. Então, assim, né, o Bruno Henrique, que está chegando agora. Então, é um time que impõe respeito. Impõe respeito. Não é um reserva assim que tu pensa que, eu vou lá, vou no Beira Rio, vou meter 3, 4 nesse time aí. Negativo. O Corinthians também perdeu o Roger Guedes, que era o principal jogador do Corinthians, né? Vale ressaltar isso. Então, né, tem que cuidar, claro,
com o Yuri Alberto, com o Renato Augusto, se ele jogar. É claro que o Corinthians tem um bom time e vai vir com força máxima. Esse sim, né? Não vai poupar ninguém, porque eles também precisam se reabilitar no campeonato. Eu acho que assim, cara, já adiantando aí, eu acho que esse jogo tá com uma cara de empate. Tá com uma cara de empate 0-0 ou 1-1. Né? Mais um Mas depois a empate, gente né? Porque vai... os últimos 5 É, confrontos foram empates. Né? O isso. Internacional marcou 7 gols, o Corinthians 7 gols, 5 empates. Então Tá tu com tá dizendo que muita vai ser cara o de sexto empate pra mim. empate. Cara, desse jogo pra mim tá com muito cara de empate. É Muito. mesmo. Meu, Mas pra mim depois a o gente vai dar o nosso Internacional vence por palpite. 1-0. Já vamos partir já vamos partir pro palpite. O Internacional vence por 1-0 esse jogo. Goleada, Cara, eu tô 1-0, na que nem a dúvida tua se... a tua goleada. Eu tô na dúvida se vai ser 0-0 ou 1-1, mas eu acho que vai ser 1-1 Mas então esse acho que vai jogo. ser empate. Empate, sim. Perfeito. Grêmio e Vasco, o que tu acha? E a gente já comenta aqui um pouquinho a respeito. Então, a gente vai ver aí, eu acho que não saiu ainda a lista de relacionados do Grêmio para esse jogo, né? Tô bem curioso também para ver se o próprio Bessosi vai estar entre os relacionados, se o Cristaldo vai estar principalmente, porque ele é um jogador que faz muita falta, E o né? O Iturbe também, Natan, né? o Iturbe eu acho que, né, pela fase que o Bitelo tá, talvez ele também ganhe mais força por isso, né? Porque eu acho que ele não tem ainda condições de ser titular do time do Grêmio, ele não apresentou, né, ainda para tal. Mas o Cristaldo, cara, né, principalmente pelo último jogo do Natan, né, foi muito mal. Daqui a pouco até o Renato pode colocar o Cuiabano ali nesse jogo, porque eu acho que o Cuiabano tem jogado melhor do que o Natan, até nessa posição. Eu acho que o Cuiabano rende mais jogando ali na frente, porque ele não fica com tanta obrigação de marcar. E ele é bom nessa jogada, principalmente de... Sabe, o que ele me lembra jogando quando ele joga mais avançado? O Patrick no Inter. Porque ele tem aquela jogada de ir jogando com o corpo, sabe? De fazer aquela linha de fundo, né? Vai arrastando a bola ali, os dois são canhotos. Então, eu acho que as características dele até são bem parecidas. Mas, assim, cara, entre Natan e Cuiabano hoje, eu prefiro o Cuiabano, com certeza. Né? Quando ele jogou, principalmente naquele Ah, eu jogo lá assino contra o contigo essa. Atlético, Eu assino contigo essa, Cuiabano. porque ele fez um gol contra o Atlético Paranaense naquele jogo que ninguém esperava que o Grêmio fosse ganhar na Arena da Baixada. O Grêmio colocou um time reserva e ele destruiu o jogo. Então, eu acho que se tiver que colocar ou o Natan ou o Cuiabano, o Renato deveria, né, optar pelo Cuiabano, porque ele está fazendo, né, melhor aquela função até do que o próprio Natan, que até hoje, né, não disse a que veio, não fez nenhum jogo convincente. Então, né, se ele não foi, né, não está jogando bem nem nos jogos da Arena, nos jogos fora eu acho que fica mais difícil ainda. Então, eu acho que se tiver que optar por um ou por outro, ele deveria optar pelo Cuiabano. Né? Quem chegou de novidade aí, Luan, João Pedro, Rodrigo, ele não deve ficar nem no banco. Né? O Jeromel também é um jogador que a gente, né, espera que fique entre os relacionados, porque ele fez o jogo treino, jogou o tempo inteiro, parece que está 100% recuperado, né? Só precisava aí de um pouco de ritmo de jogo mesmo. Então vamos ver também se ele vai estar entre os relacionados. Eu não sei se o Grêmio vai divulgar ou não. Acredito que sim, mas não sei se já saiu a lista ou não. Mas eu estou bem curioso para saber quem que vai estar entre os relacionados principalmente. E aos poucos, nem eu comentei antes, a gente vai ver que jogadores como o Gustavinho, como o próprio Zinho, vão começar a sair da lista até dos relacionados, porque a gente sabe que tem que ficar ali no máximo, acho que 12 só no banco de reserva, e vão ficar os jogadores que, né, estiverem mais qualificados, né, para aquele momento. Então eu acho que alguns jogadores aí, até da base, essas contratações que não deram tão certo ainda, devem aos poucos ir perdendo espaço. Mas, assim, cara, contra o Vasco, pô, o Vasco é lanterna do campeonato, né? Não ganha de ninguém, né? Tá numa fase péssima, agora Só 9 pontos, veio, né, cara? exato, É como veio se agora um fosse só treinador 3 novo, vitórias. isso Tipo, aí, em 16, 17 é, jogos, né? meu, Muita coisa. horrível. Então, né, a gente espera aí que o Grêmio, né, faça um bom jogo lá, não tenha outro resultado que não seja a vitória, porque, né, o Vasco não ganha de ninguém, muita gente vai ganhar do Vasco, inclusive em casa, né, no São Januário. Então, o Grêmio tem que ir lá, cara, com o time que for, não interessa se vai jogar o Cuiabá, se vai jogar o Natan, se vai jogar o Carbajo ou não, né? Então, assim, tem que ir lá e tem que vencer. Esse jogo não tem negociar empate. Outro Goiás, pô, até vai, porque vamos lá, o Goiás em casa ganhou do Botafogo, né? Uma das poucas derrotas que o Botafogo tem no campeonato é pro Goiás. Então, o Grêmio conseguiu o empate lá no finalzinho,
Esse ponto pode fazer diferença daqui a pouco lá na frente. Mas, cara, contra o Vasco, eu acho que empate é um mau resultado, sinceramente. O Grêmio que vai com força máxima, né, cara? O Grêmio com certeza aí vai poder contar. Tomara que conte com o Cristaldo. O Cristaldo com certeza ia ser um baita de um acréscimo. Né? Tomara que tenha o acréscimo também do Bitelo voltando a jogar, porque por enquanto, né, ele não tá rendendo o que deveria render. E aí, meu, se for com força máxima, eu acredito uns 3-0 o Grêmio. Porque assim, o Vasco é muito ruim, cara. Beleza que tem um poder ofensivo legal, tem Ryan, tem o Gabriel Peck, que eu gosto muito dele. Agora não tem mais o Pedro Raul, né? Pedro Raul foi pro Toluca. E tem o Puma Rodrigues, que joga muito bem. O Vasco também contratou alguns outros nomes, mas a maioria deles não vão estar já neste Medel jogo. também. Medel, né? Poupar ninguém. Não tem porque poupar. O Vasco tem um poder, né, legal de recomposição, enfim. Mas, cara, é muito fraco o time do Vasco. Eu não acredito nem fazendo frente contra o Grêmio. Sendo bem honesto, pra mim 3-1, 3-1, olha só. 3-0 muito fácil. 3-0 muito fácil. Não sei se tu concorda comigo. Mas o Grêmio com força máxima é um Grêmio muito bom. O Grêmio com os 11 é um Grêmio muito bom. Tomara que a gente veja um pouco mais de minutagem do Iturbe. Tomara que a gente veja entre os relacionados o Lucas Bessosi, que eu quero muito ver esse jogador. Ele tem um jeito de que joga muito bem. E pela característica dele, ele é um ferreirinha, né, meu? Então, com certeza, ele vai ganhar muito mais espaço no elenco do Grêmio. A gente precisa ver um pouco mais também, né, de jogadores ali de referência técnica, que é o Vidia Sante e o Carbajo, né? Então, assim, o Grêmio, em seu 100%, tem muita chance de vencer esse Vasco. E também tem a seca, né, de gols do Soares aí, 40 dias já sem marcar. É o maior jejum que ele tem aí na equipe do Grêmio. Então a gente espera que contra o Vasco ele desencante, né? Que ele faça aí 1, 2, 3 gols, porque o jogo, para ele tirar nessa fase ruim, podemos dizer assim, é contra o Vasco, né? Pô, lanterna, né? Numa fase péssima, não ganha de ninguém. Então a gente espera que nesse jogo aí ele consiga se sobressair, que os companheiros também, né, consigam servir ele com mais qualidade, né? O Bitelo precisa dar uma retomada aí no bom futebol dele, realmente está devendo nos últimos jogos. Não sabemos quem é que vai ser o outro meia e se ele também vai continuar com o esquema de 3 zagueiros. Eu acho que para esse jogo ele ainda vai, mas, né, eu acho que esse esquema está com um prazo de validade já. E depois que chegou aí esses jogadores, né, de lado de campo, eu acho que ele deve começar a utilizar mais o Ferreira, que tem entrado bem nos jogos. Eu acho que ele já merece, de novo, voltar a ser titular do Grêmio. Vamos ver, né? Pode ser que pinte aí uma surpresa também pela fragilidade do Vasco, né? Daqui a pouco ele escolhe esse jogo para voltar com os dois zagueiros, né? E no 4-2-3-1, também pela fragilidade do Vasco. Então vamos ver aí como que, né, o Renato vai armar esse time do Grêmio amanhã. Mas assim, cara, não tem conversa, tem que vencer, porque assim, o adversário mais fácil, né, do G4 ali, dos 4 times da frente dessa rodada é do Grêmio. O Botafogo pega o Cruzeiro fora, que é um jogo complicado, porque o Cruzeiro também precisa se reabilitar no campeonato, está numa zona intermediária de tabela. O Palmeiras pega o Fluminense fora, é um jogo super difícil também. Pô, um duelo aí de, né, 2 times muito bons, muito bem treinados. O Flamengo pega o Cuiabá, que vem aí super embalado, né? Então eu acredito também que vai ser um bom jogo. Não Cuiabá é vai em casa, ter né? isso, não vai ter o É. Gabigol. Cuiabá joga em casa, não vai ter o Aham. Gabigol. Vamos ver se o Tampaolho vai colocar o Pedro, né? Também não é uma certeza, Sim, porque daí se não tiver nenhum dos dois, aí a chance do Cuiabá aumenta mais ainda de vencer. com certeza. E o Grêmio pega o Vasco. Então, assim, o Grêmio tem que fazer o Bom, papel o Grêmio dele precisa vencer, né? e secar os adversários. Claro que sim. E Bom, o placar, e o placar? cara, eu vou dizer 1-0, pensando em dizer 2. É Mas um mesmo. a zero para mim já tá de bom Ah, tamanho. 1-0 já é 3 pontos, né? Claro, Não precisa fazer 1-0 os meus é. 3.
Não Não, precisa? eu vou dizer um querendo dizer dois. Eu vou dizer É que vai ser mesmo. 1-0 querendo dizer dois. 1-0, um baita resultado, tá? Baita resultado mesmo. Mas assim, cara, esse é jogo para todo mundo que tá aí, mais ou menos, retomar o bom futebol. Bitelo, né? O próprio Vila Sante não foi bem, né? Contra o Goiás também, mas ele vinha numa fase muito boa. O próprio Soares, né? O Carbajo não jogou o último jogo, né? Deve voltar nesse jogo contra o Vasco. Reinaldo deve voltar também, né? O que tudo indica que ele deve voltar na lateral esquerda. O João Pedro também está numa fase, né? Não Bem muito abaixo, boa né? e não vai ter o Kahneman, né? Para esse jogo, Aham. porque ele tem também aquele, né? Ele machucou ali o dedo da mão, ele deve, né? Ficar uns dias fora aí. Então, se for o esquema com 3 zagueiros, deve ser Bruno Alves, Bruno Vini e Gabriel Martins. Sim. É uma zaga que não passa nenhuma confiança para mim. Então, né, o Jeromel deve ser relacionado, mas não acredito que ele deva sair jogando. Uhum. Se ele sair jogando, ótimo. Não, pra mim, Né? perfeito. Ele e o Bruno Alves daí já dá uma segurança um pouco maior. Mas se quando joga Bruno Vini e o Martins na zaga, os três, o que não me passa nenhuma segurança, né? Sinceramente, embora seja contra o Vasco, adversário mais fraco, enfim, cara, mesmo assim, não consigo confiar numa zaga. Na verdade, foi a mesma zaga que foi contra o Goiás, né? Até eles não comprometeram tanto, muito por causa do Goiás que estava Muito. só se defendendo. Isso aí. Então, mas mesmo assim, cara, o Vasco deve, né, ele tem que sair pro jogo, porque ele precisa também ganhar, né, jogando em casa principalmente. Então, né, vamos ver como que o Renato vai armar esse jogo. Eu já sairia ali com Bruno Alves e Bruno Vini na zaga, que é o que tem, e colocaria o Ferreira na frente, né? Só vamos ver daí quem é que vai ser o armador, se vai ser o Natan, se vai jogar o Cuiabano, enfim, né? Aí o Renato vai armar o time, mas eu estou bem curioso para saber se o Jeromel vai ser relacionado, se o Cristaldo vai ser relacionado e se o Bessossi já vai ficar no banco. Eu acredito que sim. Desses três aí, eu acho que o menos provável seja o Cristaldo para esse jogo. Perfeito. E agora, mano, rapidamente, Inter e River, quanto? Eu acho que o Inter tem chances, mas vai ser um jogo dificílimo aqui também, cara. Porque esses argentinos são chatos, eles não São. desistem, né? Eles têm uma marcação assim, cara, o River no segundo tempo encurralou o Inter. Assim, o Inter não conseguia trocar passe. Sim. No segundo tempo eles botaram uma marcação pressão, Não, botou na roda. o Inter não conseguia jogar de jeito nenhum. E eles chegam firme, né? E os árbitros, né, sul-americanos deixam o jogo correr um pouco mais. Então eles chegam firme, não perde dividida. Se tiver que bater, eles vão bater também. E eu acho que assim, cara, muito em função, né, dessa questão física do Inter, eu acho que no primeiro tempo o River vai esperar um pouco mais, né, vai focar ali mais na marcação para jogar um pouco mais no segundo tempo. Até porque o Inter deve se jogar no começo do jogo, porque é onde ele Ah, não, realmente, perfeito. né, tem mais vigor físico também, Sim. para tentar decidir o jogo no primeiro tempo. Imagina, faz um gol ali com 10 minutos, aí o Beira-Rio vai jogar junto com o Inter, vai ser um caldeirão do time do Inter, Sim. do River. Mas assim, cara, eles são muito experientes, né? São calejados nessa competição, passaram em segundo no grupo, mas a gente sabe que isso não quer dizer nada para eles. Eles sabem que realmente a competição começa depois das oitavas de final. Eles têm Isso que aí. passar de fase. Isso Aí aí. depois é um outro campeonato. Começa um outro campeonato para eles. Exatamente. Cara, placar para esse jogo. Cara, eu acho que o Inter não vai passar. Não passa. Acho que o Inter vai ficar pelo caminho. Eu acho que vai ser 2-2 esse jogo. 2-2. Puta jogo. Caralho. Meu, pra mim 1-0 vai pros pênaltis. E aí nos pênaltis é outro papo. Lembra, né, que no ano passado, não sei se foi ano passado, mas foi 2-2 lá no Monumental e aqui no Beira-Rio também foi 2-2. 2019. Libertadores 2019. Aham. Isso aí. Isso aí, gol E aqui do no Brian. Beira-Rio, isso, e aqui no Beira-Rio tá sai ganhando de 2-0. Aham. No Isso finalzinho do aí. primeiro tempo, o De La Cruz faz o gol de falta, um golaço de falta, e no segundo tempo acho que é o Lucas Prato que faz o gol do empate. Perfeito. Isso aí. Na metade pro fim do segundo tempo. Exatamente. Isso aí. Baita jogo, tanto lá Não, quanto aqui. baita jogo. Não. Se bem que o outro, que é esse jogo agora dos 2-1, foi um baita jogo também. Foi um bom jogo de ver. Foi um bom jogo de ver. Só que a gente, né, como tá avaliando o Inter e quer que o Inter vença, daí o cara fica mais tenso. Mas agora, pra quem tava vendo só, meu, baita jogo. E vai ser um grande confronto também. E pra mim o Internacional vai pros pênaltis. E aí nos pênaltis, meu filho, aí
Vamos ver o que vai acontecer. Mas pra mim é 1-0 Inter. Ótimo, Então tá. perfeito. Meu parceiro, muito obrigado por mais um episódio, por essa companhia de sempre, sempre aqui no Resenha Esportiva, fazendo conteúdos de primeira pra você. Então a gente pede só duas coisinhas, né, Carlos? Duas coisinhas, pouquíssimas. Te inscreve no canal e deixa teu like. Vou pedir até uma terceira, tá? Compartilhe esse vídeo com quem gosta do Inter, com quem gosta do Grêmio, com quem gosta da gente, né? Para fazer cada vez mais conteúdo de primeira, de qualidade, daqui a pouco com muito mais novidades também, até mesmo no canal, né, Carlos? Para a gente poder aí fazer algumas lives, enfim, para a gente poder aquecer ainda mais, muito mais contato com vocês. Fala, Carlos. Rapidinho, daí, falando só sobre o futebol feminino, né, que a gente fez a outra live, né, das gurias e elas acabaram sendo eliminadas na Copa do Mundo, né, um jogo ruim contra a Jamaica, né, agora está aí na fase de oitavas de final, né, infelizmente o Brasil caiu fora, assim como a Alemanha também foi uma grande surpresa ter sido eliminado, Sim. né, na fase de grupos, Uhum. e o Canadá também, acho que talvez esse menos, mas também foi uma surpresa não ter passado de fase. Então aí tem boas surpresas nas oitavas de final. Tem. Hoje de madrugada a Espanha ganhou de 5-1 da Suíça, né? Então é uma das favoritas aí Japão ao também passou, título. né? O Japão ganhou de 3-1 também. O Japão, que é uma grande surpresa também, ninguém esperava que É. tivesse, principalmente jogando tão bem assim. Né? Eles ganharam de 4-0, né, da Alemanha. Uhum. Não, da Espanha. Da Espanha, eu acho. Foi uma das duas, enfim. Eles ganharam de 4-0 e agora também ganharam de 3-1. Então, né, tem a Inglaterra também que é muito forte. Vai ter um jogão Suécia e Estados Unidos também, que, Uhum. né, Bom jogo, um jogo excelente. bem, né, bem parelho aí, um bem equilibrado. Então, só para não deixar passar em branco aí, né, a nossa tristeza pela eliminação das gurias É. do Brasil, mas também não podemos tirar o mérito da Jamaica, né, que não perdeu para o Brasil e nem para a França na fase de Não, grupos. e não marcaram um gol em cima da Jamaica, né, meu? Uma das poucas seleções que ainda Exatamente, não não sofreu tomou gol. nenhum gol. Né? E ela venceu o Panamá, que era a equipe mais fraca, então assim, ela fez tudo que ela podia fazer, É isso aí. colocou méritos também, né? Triste para o Brasil aí que, né, vai voltar para casa mais cedo, mas também não pode tirar o mérito da Jamaica, que fez uma boa fase de grupos e agora está aí nas oitavas também. Não, e outra, né, meu? E muito se comenta também que a Pia tem que ser demitida. Cara, muito o Brasil aprendeu por causa dela e as jogadoras estão sendo jogadoras de futebol, né? Antes a gente não via na totalidade, né? As jogadoras treinando seguido, as jogadoras com muito mais recursos. Hoje a CBF está dando mais recursos para o futebol feminino. Né? E até a Fernanda Gentil comenta, se fosse por recurso, a seleção masculina teria 22 Copas, entendeu? Porque estavam falando, né? Ah, agora com as gurias com mais recurso não conseguiram avançar de fase. Acontece. E caiu muito mais o nervosismo. Eram muitas jogadoras em primeira Copa. Imagina o nervosismo que teve, né? Eu tava torcendo muito pela Marta para ganhar a Copa, né? Mas infelizmente acabou não acontecendo e ela se despede, né, da seleção brasileira a princípio em Copas, né? Essa daí foi a última Copa dela. Infelizmente, a Marta não vai mais jogar em É. Copa, né? Ela com 37 anos não tem mais como. E agora começa também o ciclo olímpico, né? Ano que vem tem Olimpíadas. Então a gente vai ver aí se a Pia vai continuar no comando ou não. Muita gente atribui essa eliminação precoce, né, também a ela, porque o time ela demorou muito para mexer na equipe, né? Isso é verdade, ela, né, segurou o time ali, não fez as trocas que tinha que fazer e o time não rendeu, né? Não conseguiu furar o bloqueio da Jamaica ali. Então muita gente também atribui essa desclassificação aí ao trabalho dela. Vamos ver se ela vai seguir no comando da seleção ou não. Eu acredito que ela tem méritos, mas também, né, passa também muito, né, por ela essa eliminação, porque ela realmente fez algumas trocas ali que eu não concordei muito e que não deram resultado, né, durante o jogo, né? Tinha que fazer um gol só contra a Jamaica e não conseguiu e criou muito pouco, né? Então colocou a Marta ali mais, né, perto do gol, né, não vindo de trás como ela gosta de jogar, né? Ela coloca o esquema aí de 4-4-2 e aquilo ali ela não muda, né? Não muda o esquema tático durante o jogo. É duas linhas de quatro e duas atacantes na frente. E isso aí não muda. E eu acho que para a Marta isso dificultou um pouco o jogo dela, que gosta de vir um pouco mais de trás, jogando de frente para o gol. Aliás, muitas vezes ela tinha que jogar de costas para o gol,
né, que a gente sabe que não é as características dela de fazer pivô e tal. Ela gosta mais de vir de trás com o campo aberto para driblar ali e chutar. Então eu acho que, né, o trabalho da Pia aí pode ser bem questionado, sim. E se for para não seguir com a Pia, então que leve o Arthur Elias, né, técnico do Corinthians feminino, um cara que é um excelente técnico, que já pede passagem até mesmo em outros times, né, de aí masculino, enfim, ou até mesmo na seleção brasileira feminina. Então, se sair a Pia, que entre ele, cara. Eu não. Tá se cogitando Corinne Diacre. A Corinne Diacre saiu corrida lá da seleção francesa. Muito porque tinha desentendimentos com jogadoras, principalmente com a Renat. A Renat não queria mais jogar se ela tivesse como técnica. Então, por que a CBF ia contratar uma técnica assim? Entendeu? Então, que siga com a Pia. A Pia, beleza, perdeu, tem os erros dela, com certeza ela assina essa derrota, mas ela pode aprender com os erros, entendeu? Então, se sai a Pia, então que seja o Arthur Elias. Eu não vejo outro nome para assumir a seleção brasileira. Fechou todas? É isso aí, só para não deixar passar em branco, né? Claro, Já que a gente fez não. aquela Perfeito, live perfeito. pós-jogo, a gente tava falando que eu falei, cara, tá faltando de falar de algum assunto, e daí eu me lembrei do futebol, né, da Copa do Mundo aí, que ainda tá rolando, né? O Brasil tá fora, mas segue rolando. Hoje tem um jogo, se eu não me engano, às 11 da noite. Eu acho que às 11 da noite, só não vou lembrar quem que joga. Mas tá aí nas oitavas de final, né? Vamos, né? Quem puder, os horários não colaboram muito com a gente aqui no Brasil, né? Tem jogo aí 4 da manhã, 7 da manhã. É isso, Mas são jogos tá totalmente tendo o bons inverso, né? jogos, né? O fuso horário deles lá é diferente. Mas assim, tá tendo bons jogos na Copa do Mundo. Agora começou aí a fase de oitavas de final, né? A gente sabe que o fuso horário lá é diferente, então fica difícil pra gente assistir os jogos aqui. Mas quem quiser, né, e puder assistir os jogos aí, realmente está tendo jogos bem interessantes, com uma intensidade muito alta, né? Então, acho que, né, quem puder e quiser assistir aí, eu acho que vale, né, esse esforço de acordar um pouquinho mais cedo, porque, né, o futebol feminino também precisa ter essa divulgação. Não é, acho que a primeira Copa aí que está sendo transmitida na televisão, não lembro se teve alguma outra. Então, né, tem que aproveitar para divulgar também, né, e ficar cada vez mais, né, falado e mais visto o futebol feminino aí, no geral, no mundo inteiro. Né, e só para comentar também que a minha torcida agora é para Espanha. Eu vou torcer para Espanha. Para mim ela vai ser a campeã e eu vou torcer por elas. Mas Eu beleza acho que vai então. ficar aí entre Inglaterra, Espanha, E Estados né? Unidos? Talvez. Os Estados Unidos e Suécia, tem muita gente dizendo que acha que a Suécia passa. É, Mas vai verdade. ser um dos duelos mais bonitos de assistir aí, com Intensos. certeza. Aham. Mas então tá bom, meu parceiro. Muito obrigado. Muito bom ter lembrado mesmo dessa fala do futebol feminino. Muito importante mesmo. Meu mano, muito obrigado por mais um episódio. Tamo junto. Espero que você aí de casa tenha gostado. Então, por favor, te inscreva, deixa teu like, compartilha e a gente se encontra no próximo episódio falando muito, né, da possível classificação do Inter, da possível vitória do Grêmio e do Inter, né, no Campeonato Brasileiro. Enfim, a gente volta no próximo episódio. Beleza, Carlinhos? Valeu, cara. Fechou Baita todas. programa aí hoje. Tamo junto. Até mais. Abraço.